Os jogadores do City estão querendo derrubar o Guardiola ou é algo um pouco mais sério que acontece lá em Manchester? Barcelona zicado de trave a trave e agora eles já não ganham mais nada e já perderam o título de La Liga, e o Liverpool foguete que já tá indo pra estratosfera. Pois é, estamos de volta, meus caros. Você que tava aí desatualizado sobre tudo que rola de trave a trave no mundo do futebol, já começa a semana bem informado porque temos o Trave News com as principais notícias e análises das partidas dessa semana e também dos principais acontecimentos aí dos últimos dias. Então, sem enrolação, como de costume aqui nesse tipo de vídeo, nós já partimos para tirar o atraso aqui, né? Eu fiquei 2 semanas sem postar, mas eu fiz as seleções com os melhores jogadores do mês de novembro. Eu vou deixar agora na tela. Então, na Ligue 1 nós tivemos esses jogadores fazendo a diferença. A base é do PSG, né? Permanece como sempre ali. Tivemos Hakimi, João Neves, que já são figurinhas carimbadas na seleção da semana. Eu não me lembro quantas vezes eles apareceram, mas tá aí. Tivemos o goleirão Lyon, ou Leon, né? Do Auxerre, e o atacante Ahmed Traoré, que fez a diferença em todos os bons resultados do time no mês de novembro. O Loris, zagueirão do Le Havre, também foi ótimo no mês. E destaque para os atacantes Guessan, do Nice, e Mopai, do Marseille, que jogaram muito, e também para o Tagliafico, que foi disparado o melhor lateral do mês. Mas o melhor jogador foi ele, Ahmed Júnior Traoré. Ele é um jogador marfinense e o Auxerre teve 3 vitórias em 3 jogos no mês de novembro. Ele fez 2 gols e deu uma assistência, então foi decisivo para os resultados e fica como o melhor jogador do mês. E seguindo para a Bundesliga, tivemos muitos destaques também. O sul-coreano Kim Min-jae tá fazendo uma baita temporada pelo Bayern de Munique, meio que de redenção, né, que foi muito criticado na temporada passada. E do meio pra frente é muita gente decidindo. O Marmoush continua jogando demais no Frankfurt, Hugo Ekitike também fez um baita mês, Amery do Mainz jogando muito, Kane com 2 hat-tricks em novembro, Patrick Schick com 5 gols, mas o melhor jogador do mês da Bundesliga foi o argelino Mohamed El Amini Amoura, ou Amoura, né, que fez 3 gols e deu uma assistência nas partidas pelo Wolfsburg, e ele foi muito importante para os resultados contra o Augsburg e o Leipzig, que são adversários chatos ali, né, enquanto Kane e Schick foram decisivos em jogos menores, e por isso o argelino fica como o melhor do mês. E na La Liga tivemos o Barcelona derrapando com força, cara, eu já comento mais sobre isso, mas agora temos esses nomes aí como melhores do mês. Valverde, que quebrou um baita galho na lateral direita, não tivemos tantos goleiros se destacando e sendo extremamente decisivos, e por isso o Oblak acaba levando, mas assim, sem grandes feitos, né? O Rafinha, apesar da fase do time, fez seu papel, marcou gol, jogou muito bem, criou muitas jogadas e merece estar aí. Bellingham e Vinícius Júnior jogaram demais também, e o brasileiro inclusive foi eleito o melhor do mês oficialmente pela La Liga. Fez hat-trick e tudo mais, mas o Real Madrid só jogou 2 jogos no mês, lembrando que a gente tá falando de La Liga, né, nessa seleção aqui, então não conta os jogos pela Champions League e seleção, e por isso o Sorloth tá na frente deles, assim, como o melhor jogador do mês ali, porque ele fez gols importantes para as vitórias do Atlético, mas o melhor mesmo, de fato, do mês de novembro na La Liga, foi o croata Budimir. Ele fez 3 gols no mês e basicamente ele garantiu 4 pontos para o Osasuna. Ele fez o gol da vitória contra o Valladolid e fez os 2 gols no empate em 2-2 contra o Villarreal. Então, mesmo tendo perdido para o Real Madrid, né, individualmente, ele fez muita diferença sozinho para os resultados do Osasuna. O Vinícius Júnior ainda teve a ajuda do Bellingham, né, o Bellingham teve a ajuda do Vinícius e de outros nomes ali, como Mbappé, Rudiger, Valverde, e essa é a explicação para Budimir ser eleito o melhor do mês e não outro cara do Real. E chegando na Série A, nós temos alguns nomes alternativos, né, diferentes ali na seleção do mês, como o Pellegrini do Empoli, que fez gol em todos os jogos do mês, foi muito decisivo. Ranieri da Fiorentina pela direita, ali na defesa esquerda temos o Miranda do Bolonha, temos uma dominância da Atalanta também, que vem em uma sequência absurda e se tornou líder da Série A no mês. Então o Rien tá ali, o brasileiro Ederson jogou muito, mas a briga de melhor do mês fica entre Moise Kean e Ademola Lookman. O Kean pela Fiorentina fez 5 gols no mês, fez hat-trick contra o Verona, decidiu contra o Torino, mas o Lookman leva como melhor jogador, especialmente pelo jogo contra o Napoli, cara. Era uma partida que basicamente valia a liderança e o nigeriano fez 2 gols na vitória por 3-0. Então Lookman melhor do mês de novembro na Série A. E na Premier League temos a presença dos brasileiros João Pedro e João Gomes. O goleiro Flecken e o atacante Wissa do Brentford também foram decisivos para os resultados, mas
Magalhães e Odegaard do Arsenal, mas quem domina a seleção é o Liverpool, não tem como. Alexander-Arnold continua numa fase espetacular, Gakpo fez um ótimo mês, mas o melhor jogador disparado em novembro foi Mohamed Salah. Ele fez 4 gols e deu uma assistência e decidiu todos os jogos do Liverpool no mês, cara. Se não tivesse Salah, o Liverpool não teria vencido o Brighton, o Aston Villa e nem o Southampton. E nesse último jogo contra o Saints, assim, foi um jogaço, né? Uma virada sensacional no finalzinho. Claro que não dá pra saber, né? Outro jogador poderia ter feito os gols, mas eu digo que o Liverpool não teria vencido porque foi o Salah que fez, né? Ele quem marcou os gols e deu assistências para as vitórias. Então ele foi o melhor do mês e em dezembro já caminha pra ser de novo, porque ele vem fazendo uma bagunça aí. E vale citar também o Maddison do Tottenham, que jogou muito naquele massacre contra o City. E pra fechar temos a seleção do mês dos melhores jogadores do mundo, e nesse caso contamos os jogos da Champions e Europa League, e Copas Nacionais também, claro. E por isso você tá vendo o lateral esquerdo Bensebaini do Borussia Dortmund ali. Ele não esteve na seleção da Bundesliga, mas ele foi muito bem na Champions, e no todo ele foi o melhor lateral esquerdo do mundo no mês, mesmo não estando na seleção do mês da sua própria liga. É loucura, mas acontece, né? Temos ali as presenças de Schick no ataque e Lookman, que além dos gols na liga, eles também foram decisivos na Champions. O Reinders do Milan ali jogando muito também, mas o melhor jogador do mundo no mês de novembro, escolhido por vocês e terceiro vencedor do Trave de Ouro mensal aqui, né, que a gente tá fazendo nessa temporada, foi o Salah. E acho que é bem larga a vantagem para o segundo colocado mesmo. Então esses são os vencedores de novembro. Tem o banco de reservas ali também, com mais jogadores que merecem ser citados, e lembrando que no final nós vamos recapitular tudo isso. Vamos fazer um vídeo compilando todos os melhores do mês, vendo as seleções de melhores jogadores do mês para chegar na seleção ideal da temporada com uma certa justiça, né? Não preciso ficar te lembrando que teve jogador aí que venceu a Bola de Ouro, que foi considerado o melhor jogador do mundo recentemente e não foi eleito o melhor da liga, melhor do mês, melhor da semana, melhor de nada em nenhum momento. Então isso não vai acontecer no Trave de Ouro. Se o cara não esteve em nenhuma seleção, né, em nenhuma eleição de melhor do mês, melhor da liga, não tem como ele ser o melhor do mundo. Não vamos cometer esse crime, e agora eu vou trazer algumas rápidas notícias com comentários sobre os jogos, né, os principais jogos e os principais acontecimentos que vem impactando aí o mundo da bola, cara. Então assim, eu sei que tem muitas atualizações do mercado de transferências, tanto brasileiro, né, quanto internacional também agora nessa janela de janeiro. Eu já separei muitas notícias aqui sobre isso, mas eu não vou trazer hoje, porque no Trave News da semana que vem eu vou trazer um especial da janela, que será dia 30 ali, né, na próxima segunda. Próxima segunda é dia 30, né, próximo ao início da abertura do mercado de transferências. Então na segunda que vem eu trago um compilado com todas as transferências, os rumores, tudo que pode rolar no mercado, e por agora a gente vai focar em atualizações das situações dos times. E antes de seguir, eu preciso também te falar que ela voltou, meu caro. Pois é, a KB Prime tá de volta. Eles tiveram que pausar a loja por um tempo, mas já voltaram. Então se você quer atualizar seus mantos de futebol, dá uma olhada lá na KB Prime, confere os modelos de camisas que eles têm à disposição, e claro, tem cupom de desconto. Se você gostar de alguma camisa e for comprar, usa o cupom TRAVE20 para ter um desconto e fortalecer o canal também, claro. Também tivemos o fim do Brasileirão e da Libertadores, e com isso tivemos os vencedores dos bolões, né, que no caso parece ter sido a mesma pessoa. Então assim que ele receber as camisas de premiação, eu mostro no vídeo aqui, né. Parabéns aí para a Associação Esportiva Feroz, que foi o vencedor dos bolões. E agora com a volta da KB Prime também teremos os sorteios mensais de camisas para os membros. Então se você quer fortalecer o conteúdo de Trave a Trave e se tornar um membro, é uma ótima forma para isso. Mas agora vamos falar de futebol. E começando com a crise no City. Cara, isso é uma das coisas mais inexplicáveis que eu já vi assim no futebol. Sério mesmo, não tem muito o que comentar, porque tem que vazar, cara. Alguma coisa tem que vazar, alguém tem que dar o furo, porque assim, alguma coisa aconteceu. É impossível essa queda do Manchester City ser algo natural. Eu já vi alguns perfis falando que é por causa do Rodri. Nossa, sem o Rodri o City não é nada. Tá aí a prova, e desculpa, isso é fala de alienado, assim, é fala de quem não tem a menor noção do que acontece e não tem profundidade alguma no esporte mesmo, né? Nem no caso do City. A pessoa tá falando isso pra aparecer, pra engajar, tá falando porque viu alguém falar, mas assim, não tem o menor nível de pesquisa, não tá assistindo os jogos nem nada, porque o Rodri basicamente não atuou nessa temporada pelo City, né? Ele participou de 3 jogos, a vitória contra o Brentford e os empates contra Inter e Arsenal. E eu vou te lembrar aqui do que foram essas partidas, rapidamente, sabe? Porque contra o Brentford foi aquela partida em que o City foi completamente dominado, de uma forma, assim, pouco vista, né? Até aqui, o Brentford fez o gol cedo e mesmo com isso continuou envolvendo o City, fazendo pressão efetiva. O City não conseguia sair jogando e de fato estava sem o Rodri ali naquele começo, né? Mas ainda no primeiro tempo, eles viraram e controlaram o jogo. O Haaland decidiu com 2 gols e da metade final do primeiro tempo até o fim do segundo, que foi quando o Rodri entrou, o Brentford já não conseguia assustar. Então assim, ele não teve impacto algum para isso, né? O City já tinha
tinha controlado o jogo antes mesmo do Rodri entrar. E aquele início ali de jogo, que foi aquele domínio do Brentford, foi um sinal de que tinha algo errado já com o City, com ou sem o Rodri. Ele não fez diferença nenhuma. Não foi a entrada dele que fez o time estabilizar. Enfim, contra a Inter, na estreia da Champions, ele começou jogando. O City teve uma cabeçada do Haaland no primeiro tempo e só. Foi um jogo bem morno. O City só foi voltar a assustar de novo no finzinho do segundo tempo, com umas chances dentro da área ali. O Foden tentou, enfim, foi isso. Ficou em 0-0 mesmo e nesse jogo o De Bruyne saiu machucado. Então, de novo, se você não assistiu o vídeo sobre o Rodri Bola de Ouro, eu comento sobre essa falácia lá, né? Esse delírio coletivo de que o Rodri é o pilar do City, é o jogador mais importante, sem ele o time é horrível, perde muito, é ele quem dá o equilíbrio, enfim. Tem muitos argumentos legais lá, não é só sobre a Bola de Ouro, né? Tem outras coisas também desmistificando outros argumentos ali sobre o City, sobre o Rodri, enfim. Eu tô deixando aí no card pra você ver tudo que eu tenho pra falar sobre isso, e aqui nós temos exatamente o mesmo caso. Quando falavam isso lá na temporada passada, no momento em que o City perdia sem o Rodri, né? Eles também estavam sem o De Bruyne, e agora de novo, cara, o De Bruyne sai machucado e na sequência foi aquele jogo contra o Arsenal, que o Rodri sai machucado no primeiro tempo. O City começa ganhando, o Arsenal vira em escapadas ali, né? Nada extremamente construído e dominando o City, nada disso. Basicamente o Arsenal achou o gol, a verdade é essa. E no fim, eles ainda conseguiram buscar o empate. O City, né, conseguiu buscar o empate no último lance com o Gvardiol, mas durante todo o segundo tempo, que já não tinha o Rodri, o City engoliu o Arsenal. Foram 33 finalizações, 11 delas no gol e beleza. O Arsenal estava com um a menos ali, o Trossard fez cagadinha, né? Mas o City engoliu, cara, dominou completamente o Arsenal sem o Rodri, ou seja, em todas essas partidas, o City estava sendo o City, com ou sem o Rodri, e assim, tiveram outros jogos sem o Rodri em campo que o City jogou muito, né? A estreia da Liga contra o Chelsea foi um jogo muito bom, eles humilharam o Ipswich Town, o West Ham, na Champions pegaram adversários fracos demais, né? Mas fizeram o que tinham que fazer, golearam sem dificuldade, sofreram um pouco contra o Fulham, mas ganharam jogando melhor, voltaram a humilhar de novo depois disso, dessa vez foi os Wolves, e tudo isso sem o Rodri, sem De Bruyne, sem Ake, e no último jogo de superimposição do City, que foi contra o Southampton, time que recentemente deu trabalho até pro Liverpool, né? Eles ainda não tinham, né, esses três jogadores que citei, e ainda tinham perdido Doku, Walker, Grealish, então assim, cara, o time estava jogando normalmente, e por isso eu também não caio muito nesse papinho do Guardiola que foi lesões, né, que tirou toda, que fez o time definhar completamente. Não, eles fizeram bons jogos mesmo com muitas lesões ali. Enfim, ainda que eles sofressem um jogo ou outro ali, contra Fulham, contra Brentford, era o City, sabe? Era muita dominância, não tinham dificuldades de recomposição, de sair jogando, mas aí chegou o jogo contra o Tottenham na Copa da Liga. Eles foram eliminados com um time bem alternativo, muito garoto da base, então beleza, dá pra relevar. Só que aí veio o jogo contra o Bournemouth e é ali que começou tudo, cara. Foi mais uma derrota, foi um jogo mais equilibrado, né? Eles sofreram um pouco em recomposição, não foi um jogo tão bom do City e na sequência veio a chacoalhada de 4-1 do Sporting. E ali a galera já percebeu que tinha algo errado, assim. Foi nesse jogo que eu também comecei a acreditar em teorias da conspiração e imaginar o que teria de errado, porque, cara, não foi um jogo de dominância do Sporting, apesar do placar, né? Pelo contrário, em boa parte, o City foi o City. Eles começaram atacando muito, fizeram o gol cedo, continuaram dominando as ações, criando oportunidades. Cara, antes de sofrer o gol de empate no fim do primeiro tempo, só o Haaland teve 3 chances claras dentro da área. Fora uma outra com o Savinho ali que poderia ter sido resultado em gol também. Então assim, o City poderia tranquilamente ter conseguido 4-0 contra o Sporting ainda no primeiro tempo. Eles perderam as chances, estavam dominando completamente o jogo, era visível a superioridade para o time português, mas sofreram o primeiro gol, sofreram o segundo, e enfim, cara, voltaram para o segundo tempo, não tiveram imposição para continuar criando. Simplesmente é inexplicável o que aconteceu aquele dia. O time que poderia ter aberto 4 ou 5-0 tomou 4-1. Então, assim, não tem muito o que ficar falando taticamente, não tem muito o que ficar analisando, é simplesmente mental, ou algo mais sombrio, digamos assim. Algo bizarro que está por trás dessa queda e que aconteceu internamente, né? Porque no jogo seguinte, contra o Brighton, foi o mesmo roteiro que contra o Sporting. O City começou humilhando o Brighton, parecia um time de segunda divisão se segurando contra o poderoso City. Eles fizeram o gol com o Haaland, continuaram atacando e no segundo tempo só o Brighton voltou para o campo. Assim, o City demorava para recompor, não tinha ímpeto para buscar a área, não criava chances e tomaram a virada. O mesmo roteiro que tinha acontecido contra o Sporting. Parecia que o primeiro tempo era do City, né? E o segundo tempo era do United, sabe? Trocava os Manchesters ali e é isso. Então, para não ficar muito tempo nesse assunto e tomar todo o tempo do vídeo, basicamente o City está definhando no segundo tempo dos jogos e assim, teve uma queda brusca em recomposição defensiva, em transição pro ataque também, em posição de jogo. Foi assim em todas as partidas que citei, foi assim
assim, contra o Feyenoord naquele empate patético cedido nos últimos minutos, foi contra o United, só não seguiu esse mesmo roteiro contra Tottenham e Liverpool, que foram jogos em que o City foi completamente dominado em diversos momentos, e isso é uma coisa que nunca vi não só no Manchester City, mas em qualquer time do Guardiola, assim. Na era Klopp, a gente tinha grandes embates, né, Liverpool contra City, mas sempre o City dominava as ações, né, da posse de bola, pelo menos, um amplo domínio ali, e o Liverpool fazia um jogo duro, vencia por muitas vezes, mas dentro do seu estilo, com verticalidade. E nesse jogo não, o Liverpool colocou o City na roda, simplesmente assim, cara. A diferença da posse de bola foi bem pequena, é uma coisa que nunca aconteceu, assim. E não, meu caro, não é porque está faltando o Rodri, porque sem ele, o City fez um início de temporada com 10 jogos e 9 vitórias e um empate. Assim, teve essa sequência sem o Rodri. Com ele nessa temporada, foi uma vitória e 2 empates. E lembrando, ele não fez absolutamente nada nesses jogos, não foi crucial em nada para o resultado. Então não é essa a explicação, sabe? Eu não tô dizendo, claro, que o Rodri não faz nenhuma diferença, que o Kovacic é do mesmo nível dele, mas obviamente, assim, o que a realidade nos mostra é que não é pela falta do Rodri que o City está nessa fase, não tem nenhuma relação. Ele saiu, o time continuou ganhando normalmente, dominando os adversários e de repente, sem nenhuma relação com a lesão do Rodri, a partir da eliminação para o Tottenham na Copa da Liga, o time acabou. Não foi lesão de Rodri, não foi lesão de De Bruyne, foi assim do nada mesmo, simplesmente alguma coisa interna aconteceu que deixou os caras incapazes de sequer segurar um resultado ainda que esteja 3-0 faltando 10 minutos para acabar. E aí você pensa, Trave, mas se o maior problema não é tático, o que é então, né? Como você sabe que é algo interno? E bem, eu não sei na realidade, né? Não tem como a gente saber, mas tudo indica que foi sim algo que aconteceu internamente, cara. E como eu falei, eu posso fazer um vídeo específico para isso, né? Mostrando minha teoria, mas tem algumas coisas bem estranhas que indicam isso. E uma delas é a volta do De Bruyne e tudo que envolveu ali essa volta, né? Porque como eu falei, ele machucou no início da temporada, antes do Rodri ali, naquele jogo contra a Inter de Milão. E ele voltou a ficar disponível justamente no início dessa queda do City, no jogo contra o Bournemouth. De Bruyne estava disponível naquele jogo que foi o início de toda essa trajetória ruim do City, só que ele não entrou em campo nesse jogo, ele ficou no banco e beleza, ele estava voltando ainda, né? Às vezes não tinha condições de entrar, estava ali só para um caso extremo, sei lá, né? Aí no jogo contra o Sporting, ele entrou faltando 11 minutos. Contra o Brighton também começou no banco e eu fui achando isso um pouco estranho, mas ainda levando em conta que ele poderia não estar em sua melhor forma. Só que isso continuou. Veio o Tottenham, veio o Liverpool, que são jogos grandes, e o De Bruyne continuava no banco. E cara, ele só foi voltar ao time titular no jogo contra o Nottingham Forest, justamente a única vitória do City até aqui, desde aquele início dessa sequência ruim na derrota para o Bournemouth. Desde que o Rodri venceu a bola de ouro amaldiçoada, e é no mínimo curioso, cara. Pra mim não faz nenhum sentido o De Bruyne voltar de lesão, estar disponível e passar 6 jogos no banco de reservas. Assim, não existe lógica nisso. Se ele não tivesse inteiro ainda, então ele não teria voltado 6 jogos, né, pra sofrer desgaste com a minutagem, né, porque ele entrava nesses jogos, mas ele entrava poucos minutos. Se ele não estava pronto ainda, era só ter segurado ele todos esses jogos e colocado justamente nesse Nottingham Forest, quando ele já tinha condições, né, não teria por que ele ficar entrando de pouquinho em pouquinho em todos esses jogos. Assim, um jogo ou outro, beleza, 2, 3 jogos, mas 6 jogos no banco de reservas, assim, não sei, né. E por isso eu acho sim que tem algo estranho aí, cara. Pode ser uma briga do De Bruyne com o Guardiola, não sei, né, pode ser uma briga do Guardiola com o departamento médico, e essas decisões consequentes foram tomadas com base nisso, né? Se houve de fato alguma coisa desse tipo, alguma briga ali, alguma intriga, será que também não houve uma divisão no grupo de jogadores que piorou ali de uma hora para outra, né? O ânimo do time, o entrosamento. Será que essa briga, né, essa possível briga não prejudicou os caras estarem correndo para o mesmo lado? Porque a impressão que dá é essa. Se você tá vendo os jogos, o City não desaprendeu o futebol. Eles não desaprenderam o esquema do Guardiola. Parece que falta muitas vezes vontade, falta ânimo, falta dedicação. Isso é muito cara de elenco rachado, cara. O elenco querendo derrubar o técnico tem cara disso sim. Não tô falando que é, né, mas tá aparecendo. E pode ser até algo ainda pior, enfim. Comentamos no vídeo específico, como eu falei, mas por enquanto é isso que eu tenho para acrescentar nessa má fase do City. Eu sei que tem muita coisa para falar, eu fiquei fora esse tempo, né, e o time fez jogos inacreditáveis, mas é muito estranho esse caso da volta do De Bruyne. Pode ter alguma coisa a mais, pode não ter, mas seguindo, temos que falar do Barcelona, que também vem enfrentando uma fase pavorosa, e foi justo depois do lançamento do vídeo de parabéns pelo título da La Liga que eu soltei recentemente. Que loucura, né, cara? O Sr. Trave é o gaulês do futebol, zicou absurdamente o Barcelona, e claro que não, né, galera? São casos até parecidos do Barcelona com o City, né, mas eu diria que não tanto, assim. O Barcelona não vem jogando mal, assim como o City também não, pelo menos não nos primeiros tempos. O problema mesmo está sendo, né, no caso do Barcelona, uma oscilação do modelo, talvez uma falta de variação tática, mas também falhas individuais.
faz, porque nesse caso o Barcelona cria muito. Não é como o Manchester City que de repente para de criar, para de ter vontade nas divididas, enfim, falta de vontade mesmo, sabe? Não, o Barcelona cria muito, o Barcelona joga muito bem, mas erra muitos gols em chances claras, muita bola na trave e atrás vem pecando na recomposição, e quando a linha de impedimento falha, eles não têm outra alternativa defensiva. A pressão muitas vezes não é executada da melhor forma e eles vêm tendo muita dificuldade de furar defesas em bloco baixo. E por isso acabam perdendo para Leganés, para Las Palmas. Cara, nesses jogos o Barcelona jogou mal, assim, jogou pior que o adversário? Obviamente não, né? Se você viu os jogos como eu vi, não foi o que aconteceu. O Barcelona amassou os caras. O Barcelona é infinitamente mais time que os dois. Que Las Palmas, que Leganés, que Atlético de Madrid, inclusive, que foi o último jogo, né? Mas no futebol isso não é suficiente. Ser mais time não é suficiente. E os caras foram mais efetivos e aproveitaram as brechas nesses problemas que citei do Barça. Contra o Las Palmas foram 27 finalizações, 16 de dentro da área. Contra o Leganés, 20 finalizações e 15 delas dentro da área. Cara, você entende que o Barcelona em 2 jogos finalizou 31 bolas de dentro da área e fez um único gol? Um gol em 31 chutes de dentro da área. Então o time jogou mal. É culpa do Flick? Assim, o Flick não chuta pro gol, né? Ele organiza o time, ele treina as jogadas, o time consegue executar as jogadas, finaliza 31 bolas de dentro da área, ou seja, bem próximo ao gol, e só faz um. Assim, é brincadeira dos caras com o professor, não tem o que falar, né? Só pode ser um meme isso, mas é normal, é um novo esquema, iria ter oscilações. No jogo contra o Atlético foi a mesma coisa, eles dominaram completamente e levaram o gol no finalzinho. O Rafinha teve bola na trave, o Lewandowski perdeu um gol feito, enfim, poderiam ter vencido tranquilamente o Atlético de Madrid, até mereciam vencer, mas perderam e faz parte do futebol. E agora perderam toda a vantagem que tinham construído. O Atlético já passou, o Real Madrid também já passou e pode abrir até 5 pontos, mas isso não significa que o Barcelona não tem mais chances de ser campeão, né? Calma aí, galera, que o time tá acabado. Assim, diferente do City, não tem nada que indique um problema interno. Pode até ter, né? Mas não parece. Me parece mais algo individual mesmo e que é fácil de corrigir. Talvez uma má sorte, um jogador avoado ali no momento de decisão, seja na frente ou atrás, e isso tem correção, e na minha visão o Barcelona ainda é o maior favorito a vencer a La Liga. Você que torce pro Barcelona, fica calmo que a temporada ainda não está nem na metade. O time tá jogando bem, tá jogando muito inclusive, e o Flick disse isso aí, ó, que uma pausa é necessária. Agora a La Liga e a Bundesliga só voltam no dia 10 de janeiro, tem alguns jogos atrasados ali, mas o Barcelona pelo menos só volta na rodada do dia 10 e o Flick vai ajustar o time, cara. É bem difícil imaginar o Barcelona definhando como aconteceu com o City do Guardiola, até porque na Champions eles continuam jogando muito bem. Venceram Dortmund e Brest com facilidade, diferente do City que tá sofrendo em todos os jogos. Então é isso, o Real Madrid teve uma baita ascensão. O Ancelotti comentou isso aí, ó, que o Mbappé passou do período de adaptação e agora segura eles, né, rapaziada? E realmente o Mbappé melhorou bastante, né? Ele está caindo mais para as pontas e claramente o problema era ele ficar preso ao centro, ele não rende como centroavante. E agora o Real Madrid chega forte para disputar a La Liga, a Champions, que eu acho que é bem difícil vencerem, mas não dá para duvidar desse time, né? É o maior do mundo. E para fechar o vídeo nós temos que exaltar o melhor time do mundo na atualidade. E é impressionante como o Arne Slot conseguiu dar liga nesse Liverpool. Eles vêm jogando muito bem, o Liverpool tem um baita elenco, ótimas peças de reposição e tem o melhor jogador do mundo em atividade, que é o Salah. Assim, o Liverpool tá com muita cara de levar essa Premier League, podem ir longe na Champions, e como não tem nada relevante de seleção, né, no fim dessa temporada, o que vai pesar nas premiações é o desempenho pelos clubes, e com isso não tem outro melhor que Salah até aqui. Resta ver se o Liverpool vai continuar na mesma pegada, claro, mas também a bola de ouro não importa, né? A verdade é essa, o Salah foi eleito o melhor no mês de novembro, no Trave de Ouro, provavelmente vai ser em dezembro também, e tem tudo pra fechar a temporada como o melhor jogador do mundo. Seria o único jogador a conseguir isso desde Jorge Weah, né? O único jogador africano. E de fato seria merecido, coisa que não foi lá em 95. E o United, cara, eu não lembro se comentei em vídeo ou falei com os membros, mas até aqui tá se confirmando o que eu tinha comentado, que não era uma boa, sabe? Não era uma boa o United contratar qualquer técnico nessa temporada atual. O ideal seria ter continuado com o Van Nistelrooy até o fim da temporada, sabe? Eles já tinham feito a cagada de renovar com o Ten Hag e já perderam ali o privilégio, digamos assim, de ter um técnico no início da temporada trabalhando com o time, assim como foi com Enzo Maresca no Chelsea, com Arne Slot no Liverpool. Então, cara, vamos lá. Não tinham tantos nomes livres no mercado, né? A demissão de Ten Hag tinha que acontecer, foi tarde, era o grande problema do time, só que não tinham nomes no mercado e todo esse elenco
foi escolha dele. O elenco foi formulado para o Erik ten Hag. Os jogadores foram escolhidos para o esquema tático dele, com as características que ele achava necessário. Então trazer um técnico totalmente diferente do holandês seria mais do mesmo. É o que o United sempre vem fazendo. Contrata técnico, dá munição para ele, não dá certo, ele vai embora e os jogadores ficam com um técnico totalmente oposto e não rendem. Então assim, foi uma decisão meio burrinha do Amorim ter saído do Sporting para pegar esse United nessa situação, né? E foi um erro da Ineos também contratar o Amorim, não um erro demitir o Ten Hag, né? Tinha que ter demitido, mas deixado o Van Nistelrooy, não tinha que trazer outro cara agora, cara. Foi um erro igualzinho da era Glazer, né? A família Glazer sai do comando de futebol do United, mas o United não sai da família Glazer. E não que o Ruben Amorim não vá dar certo, né? Que já flopou, enfim, que ele tem que sair, não, claro que não, né, cara? Mas o que tô dizendo é que ele ficando no Sporting, ele seria campeão novamente, ele poderia assumir o United depois, né? No início de temporada, e o Manchester teria o Van Nistelrooy até o meio do ano que vem. E assim pegaria o trabalho de Ruben Amorim no início. Os dois lados se favoreceriam com isso, da forma que tem que ser feito mesmo. Mas enfim, ele já foi, tomou 3-0 do Bournemouth em casa, coisa que nunca tinha acontecido até o Ten Hag, né? O Amorim igualou esse recorde negativo dele. Tudo bem que esse Bournemouth atual é muito mais forte que o da temporada passada, mas o United atual também tem reforços, né? Os Zirkzee e Delite, Mazraoui, enfim, não tem desculpa, cara. É patético sim tomar 3-0 em casa. O Manchester United de Ruben Amorim não mudou rigorosamente nada até aqui, nada mesmo, é o exato mesmo time patético da era Ten Hag. O Amorim não conseguiu melhorar em nada o jogo, mas tem que ter calma agora, né? Uma mudança brusca no esquema é difícil mesmo de assimilar. O time tá jogando com 3 zagueiros, sem pontas de origem, como vinha jogando há anos, então é natural esse início difícil, mas os dois lados erraram. Assim, o Amorim deveria ter continuado lá no Sporting, né? E o United deveria ter segurado a mão até para não queimar o cara nessa imagem inicial patética que ele tá deixando. A temporada já tava perdida, a única coisa relevante que eles disputam é a Europa League, assim, o Amorim não ia salvar a temporada do United, não tem o que fazer, sabe? Não tem nenhuma condição de fazer nada na Premier League. E o Van Nistelrooy poderia sim organizar a casinha e chegar forte na competição europeia que eles estão disputando. Ele conhecia o grupo, ele estava trabalhando com os caras no dia a dia há bastante tempo, então mais um erro desse clube e é isso. Logo sai um vídeo especial sobre o Ruben Amorim no United também e toda essa bagunça que é esse clube, né, cara? Não tem jeito. Mas na Itália nós temos a Atalanta na liderança. Assim, o preço da minha zicada no Barça é essa Atalanta amassando todo mundo, né? Ganhou do até então líder Napoli, fez um jogo duro contra o Real Madrid, recentemente na Champions, né? Inclusive, foi melhor que os merengues, apesar de ter perdido, e esse jogo ainda gerou outro comentário do Beckler, que fez ele ser cancelado de novo, enfim. Esse vídeo já tá bastante longo e eu vou deixar para comentar mais dessa Atalanta, do Beckler e de todos os outros assuntos que faltaram nos vídeos seguintes. Eu tava com saudade disso aqui, de falar sobre futebol nesse canal, né? E agora a gente tem um ano inteiro para comentar, né? Muita novidade chegando, tem continuação das séries que começamos, a Batalha de Trave-Trave, os 11 históricos, então por hoje é isso. Só falando rapidamente também que, pô, o Liverpool amassou o Tottenham, né, cara? Assim, apesar de ter sido 6-3 o resultado ali, o Tottenham ter feito 3 gols, eles não tiveram nenhuma chance de vencer em nenhum momento, eles foram completamente dominados pelo Liverpool. É o melhor time do mundo, não tem jeito. Mas é isso, eu espero que você tenha gostado. Comenta aí embaixo qualquer coisa sobre o Trave News de hoje, se você discorda de algo, se tiver alguma pergunta pra me fazer também, pode fazer aí. Se quiser um vídeo exclusivo pra essa fase do City, também comenta aí embaixo e nos vemos na próxima análise de Trave a Trave.